Bom, e para falar mais sobre a situação, claro, principalmente aqui na cidade de São Paulo, o secretário da Saúde do município, Edson Aparecido, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Bom dia, é um prazer enorme falar com o Jornal da Manhã, com a Jovem Pan. Nós que agradecemos. Secretário, a situação no país inteiro é uma situação difícil, média móvel aumentando, ontem já, mais uma vez, com recorde de mortes diárias aqui no país. Eu pergunto, aqui em São Paulo, o senhor acha que vai ser necessário adotar mais medidas de restrição? A gente vem falando muito sobre escolas, outro tipo de fechamento do comércio. O que o senhor acha que pode acontecer se esses números continuarem subindo? Olha, nós estamos hoje com uma média móvel de novos casos a cada 7 dias e 306 casos. Se nós continuarmos dessa maneira, nessa evolução, nós rapidamente vamos ultrapassar o índice que tivemos durante o pior momento do pico da pandemia, entre junho e agosto, que foi 19.748 casos em uma semana. A outra consequência dessa evolução de casos vai ser, sem dúvida nenhuma, daqui a alguns dias, sobretudo no início do mês de janeiro, no aumento gradual das internações, seja de enfermaria, sejam das internações de UTI. E com uma coisa que é grave, que se acumula agora, que naquele momento pior da pandemia, nós tínhamos um grau de aderência muito maior da população às medidas de isolamento, às medidas de distanciamento, ao uso da máscara, coisa que nós não estamos vendo hoje. Todos os apelos feitos pela vigilância sanitária, pela prefeitura, para que as pessoas não lotem os bares, os restaurantes, o comércio popular, né? Não participem de festas, procurem reduzir a sua participação em festas no final do ano, é fundamental, porque a tendência realmente ela está muito clara, o crescimento também de maneira diferente do que foi no pico da pandemia. A doença ela aumenta em todo o estado de São Paulo. Antes ela teve um aumento aqui na cidade, depois se deslocou para a Grande São Paulo e finalmente para o interior, agora não. E a última questão, boa parte dos municípios do estado desativaram seus leitos. Não foi o caso da capital, aqui nós mantivemos mais de 1.000 leitos de UTI, mais de 1.000 leitos de enfermaria, acabamos de abrir mais 200 leitos de enfermaria em 2 hospitais, Brasilândia e Parelheiros. No final do mês serão mais 106 leitos no Hospital Brigadeiro, mas isso tudo não será suficiente se nós continuarmos nesta onda de crescimento, de repique de casos aqui na cidade e na região metropolitana. Secretário Edson Aparecido, a pergunta agora de Paulo Figueiredo. Paulo. Secretário, muito bom dia. Muito sensatas as ponderações a respeito das pessoas evitarem aglomerações, etc. É uma questão de bom senso. Mas eu vi uma notícia que me deixou um pouco assustado, que foi sobre o número de crianças internadas em São Paulo com Covid, né? E que teria dobrado. E eu fiquei assustadíssimo com a notícia, porque contraria um pouco os dados internacionais sobre a doença, que mostram uma doença muito pouco agressiva com as crianças. E aí depois eu fui ver que, na verdade, tinha passado de 25 para 50, né? Também não foi de 1.000 para 2.000. Eu queria te perguntar, secretário, quantas crianças estão internadas por gripe comum em São Paulo? E quantas crianças morreram em São Paulo esse ano por causa de Covid e por conta de gripe comum? O senhor sabe dizer, não? Sim, Paulo, isso é um dado bastante importante. Inclusive, o inquérito sorológico que nós fizemos com os escolares no município, foram 4 rodadas, mostraram que as crianças são muito suscetíveis, têm uma prevalência altíssima, são completamente assintomáticas. O número de crianças que se contaminou, por exemplo, na rede de escolas, é maior do que o número de professores. As crianças são 70% delas não apresentam nenhum sintoma e 30% delas convivem com idosos com mais de 60 anos. Nós tivemos de março até novembro, para você ter uma ideia, 16.564 casos de SRAG, síndrome respiratória aguda grave em crianças. E tivemos quase 800 crianças, 763, que contraíram Covid. Dessas 763, 20 foram a óbitos. Mas neste último período agora de outubro, novembro e dezembro, houve um acréscimo muito grande de crianças que passaram a ter a síndrome respiratória, que evoluíram para a Covid. Nós estamos fazendo todo um acompanhamento, porque você sabe, há também uma sequela bastante grave, que é aquela síndrome sistêmica, imunológica, onde a criança perde toda a sua capacidade imunológica de resistir à doença.
porque ela usa um grau muito grande de anticorpos para combater e depois ela fica completamente deficiente. Então, as crianças são realmente um quadro preocupante. Nós estamos acompanhando em toda a rede, não só nos hospitais, mas também na atenção básica. Por isso que a questão da retomada das aulas precisa ser feita com uma decisão muito precisa, à luz da ciência, à luz dos dados, à luz dos casos, né? A prefeitura está se desdobrando em cima disso, a vigilância sanitária, mas infelizmente nós tivemos realmente um avanço do número de casos em crianças nos 2 últimos meses. Secretário Edson Aparecido, na sequência, Diogo Schelp faz a pergunta. Diogo. Bom dia, secretário. Secretário, sobre essa questão das escolas, da abertura das escolas, o governo do estado abriu a possibilidade de que as escolas possam ser abertas no ano que vem, já em fevereiro, mesmo na fase vermelha, com 35% dos alunos. O que se sabe sobre o impacto da abertura parcial das escolas no município até agora, esse segundo semestre, indica que há mesmo essa possibilidade. Essas contaminações de crianças que o senhor falou, o município acredita que ocorreram mais em escolas ou mais em outras atividades, encontros sociais que as crianças estiveram fora das escolas? Não, seguramente não foi uma contaminação ocorrida nas escolas. Seguramente foi do contato de familiares que foram à busca de trabalho, foram trabalhar, ou mesmo de jovens. Nós temos tido um problema muito grave de jovens, né, que vão para as festas, vão para baladas, se contaminam, voltam para casa e contaminam as famílias. Nós fizemos agora um novo inquérito sorológico que vamos publicar na semana que vem, de alunos dos CELS da cidade, para ver exatamente se avançou o grau de imunidade dos alunos aqui na cidade de São Paulo. Estamos também terminando agora um trabalho muito importante, que é a chamada sororeversão. Nós estamos testando 1.000 pessoas que já tiveram Covid durante toda a pandemia, para ver o grau de imunidade que elas permanecem. Vocês têm acompanhado novos casos de reinfecção que estão acontecendo no Brasil e no estado de São Paulo. Então, esse também é um elemento novo. E vamos fazer o inquérito a partir do dia 21, segunda-feira, um novo inquérito sorológico de adultos, para que a gente possa ir medindo exatamente o grau de imunidade a que chegou a população. De 12 categorias pesquisadas, para vocês terem uma ideia, a categoria menos imune foi exatamente a categoria dos professores, menos de 7%. Por isso que a gente precisa tomar uma decisão que leve em conta todos esses dados da ciência, né, para que a gente possa, primeiro, poder, na hora de tomar uma decisão de volta às aulas, ela seja uma decisão segura, não coloque em risco a vida das crianças e não coloque em risco a vida dos professores. Agora, secretário, além desse número alto de infectados, eu gostaria de saber do senhor sobre o número de mortes que a gente vem acompanhando numa onda crescente nesses últimos dias, nas últimas semanas. A que se deve isso? Nós não deveríamos, os médicos, estarem sabendo lidar um pouco melhor com as medicações para cada um dos quadros devidos, agora alguns meses depois já de conhecimento da pandemia? E os hospitais de campanha, também tendo em vista a lotação dos leitos no estado, agora deveriam ser montados? Existe essa possibilidade ainda? Lá atrás nós montamos. Não, olha, também no alto da pandemia, no mês de julho, nós tivemos uma média móvel, chegamos no dia 26 de junho com 131 mortos, 131 óbitos. No dia agora 8 de novembro, felizmente, chegamos a uma taxa muito baixa, 8 óbitos na cidade de São Paulo. E agora, ontem, nós voltamos a evoluir para 28 óbitos na média móvel de 7 dias. Então, há um crescimento também de óbitos e a cidade de São Paulo, como eu disse, como nós mantivemos os leitos de UTI, de enfermaria, mas boa parte dos municípios desativaram seus leitos, hoje nós temos 21% da ocupação dos leitos nossos de UTI, que está na casa de 62%, são de pessoas não residentes na cidade de São Paulo. Aqui os nossos hospitais funcionam de porta aberta, a gente recebe as pessoas. Nós abrimos nesse período 8 novos hospitais. Nós temos agora estruturas fixas
que com a mudança de fluxo do funcionamento do hospital, a gente rapidamente abre leitos, sobretudo de enfermaria, para tratamento de casos leves. Nós não vamos reabrir os hospitais de campanha, eles cumpriram um papel importante lá atrás, salvaram mais de 10 mil pessoas, o Pacaembu e o AMB, mas quando a gente não tinha esses hospitais definitivos. Agora nós temos esses hospitais. E nós precisamos ter, para vocês terem uma ideia, hoje os hospitais mais lotados da prefeitura são os hospitais do Guarapiranga, da Bela Vista, com 74% de ocupação, o Hospital da Guarapiranga, 2 hospitais novos, com 71% de ocupação, e o Hospital da Brasilândia, também um hospital novo, com mais de 400 leitos, com 70% de ocupação. Nós não devemos abrir os hospitais de campanha, a gente deve abrir mais leitos de enfermaria e, obviamente, aquela pergunta feita inicialmente, o apelo que a Prefeitura vem fazendo para que os setores da economia nos auxiliem na autotutela, para que as pessoas cumpram as medidas de isolamento, né? A pandemia não passou, esse sentimento das pessoas de que a pandemia não passou, não representa mais perigo, né? Não é verdadeiro, né? As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão precisando de um leito, isso é no país inteiro, isso também é em São Paulo. Se não houver essa compreensão por parte da população, nós vamos ter um mês de janeiro bastante difícil no país e também aqui em São Paulo. Agora, secretário, a gente tem visto, acompanhado diariamente também a situação no Rio de Janeiro nesses últimos dias, pessoas já aguardando na fila, número crescente das filas aumentando por lá, inclusive pacientes morrendo à espera de atendimento. O senhor acha que isso pode vir a acontecer em São Paulo? O senhor diz uma piora possível acontecendo em janeiro? Não, não acredito, porque no momento também, volto a dizer, mais difícil da pandemia, quando a gente não tinha, inclusive, os 8 hospitais, nós já conseguimos tratar a população, acho que agora a gente tem condição de tratar. Aqui nós tratamos a Covid com uma linha de cuidado, então não é só o hospital. Aliás, estudos mostram que apenas 0,5% das pessoas, dos casos, vêm a falecer nas UTIs. É fundamental o acompanhamento na atenção básica que nós temos feito. Para vocês terem uma ideia, nós monitoramos hoje mais de 700 mil pessoas em toda a periferia. Pessoa com síndrome respiratória, a unidade básica de saúde, a AMA, a UPA, imediatamente testam, depois testam a família, a gente isola, faz acompanhamento dos sintomas, para que exatamente a pessoa não possa agravar. E se ela tiver algum agravamento, primeiro vai para um leito de enfermaria e só em último caso para um leito de UTI. Aqui nós estamos, de todos os nossos leitos, 62% de ocupação de leito de UTI e 65% de leito de enfermaria. Então, nós temos ainda uma margem para poder tratar as pessoas. Mas, volto a dizer, com esse aumento de casos, que vai se refletir no maior número de internações no mês de janeiro, a situação é realmente muito preocupante. Secretário Municipal da Saúde, Edson Aparecido. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Até. Eu que agradeço.